Amados irmãos, que a graça de Deus nosso Pai e da parte também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Estou me reunindo com os irmãos hoje para falarmos sobre Apocalipse, capítulo 20. Estamos dando continuidade ao nosso estudo. Nosso último estudo foi o capítulo 19, né? E hoje o capítulo 20. Os irmãos já perceberam que é claro que é uma matéria tão interessante, tão imensa, que a gente só pode falar poucas coisas, né? Não podemos nos estender muito, porque senão os vídeos ficariam muito grandes. E não é interessante para nós fazer vídeos tão grandes, porque eu também preciso que os irmãos se interessem em estudar por si mesmos, porque a palavra de Deus, ela precisa ser estudada, digerida por cada um de nós. Desculpe usar essa comparação, mas é assim, Deus disse para Josué, né? Medita no livro desta lei de dia e de noite, e assim farás prosperar o teu caminho. E é isso que nos interessa, que o nosso caminho prospere com Deus. Sem Ele nada adianta. Tudo que a gente conseguir de bens ou de coisas materiais fica tudo por aqui. Então nós precisamos mesmo confiar em Deus, meditar na sua palavra, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz seja com todos vocês, tá? Eu convido meus amados irmãos para abrirmos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Vamos falar sobre o reino hoje, falar alguma coisa, né? Com certeza. Seria até prepotência nossa querer falar sobre o reino de Deus no seu total. Nós podemos falar apenas aquilo que nós temos conseguido aprender. Vamos ler comigo Apocalipse capítulo 20, os versos de 1 a 3. Acompanhem comigo, por favor. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Assim diz a palavra de Deus. Satanás é acorrentado. Por enquanto, meus amados, Satanás não será ainda lançado no lago de fogo. Não, mas ele é posto numa prisão de onde não mais poderá tentar os povos, né, nem enganar as nações. Não poderá fazer nenhuma coisa e nem outra. Seguir-se-ão, então, não é, 1000 anos de governo perfeito. De governo perfeito. Tanto que nós procuramos um governo perfeito e até hoje não achamos em nenhuma nação do mundo. Por quê? Porque já está escrito na Bíblia, na verdade, o mundo jaz no maligno. Mas quando Cristo estiver governando, o governo será perfeito. Irmãos, o estabelecimento do que nós chamamos de milênio, e a Bíblia também fala 1000 anos é um milênio, assinalará o começo de uma nova dispensação. Esse período de 1000 anos de governo de Jesus Cristo ainda não é, veja bem o que eu estou falando, ainda não é, é ou não é? Não, não é o princípio de um mundo novo, mas tão somente o fim de um mundo antigo, o fim de um mundo antigo. Veja o que eu estou
falando. O que o sábado judaico é para a semana, assim será o milênio para a era presente. Haverá um governo perfeito durante o reino milenar de Cristo e seus santos, mas não haverá um mundo perfeito. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Não é o mundo que será perfeito, é o governo que será perfeito. Os flagelos, os terremotos, a grande saraivada e o fogo destruíram as obras dos homens, como vocês perceberam durante a grande tribulação, durante o juízo de Deus. Então, como é que nós podemos ver a terra? Como? Ora, depois, irmãos, de flagelos, terremotos, saraivada, fogo, a terra se encontra em ruínas. Não é preciso ser um grande pensador para perceber isso. Serão necessários 7 meses para sepultar os mortos após a batalha do Armagedon. Você escutou? Depois da batalha do Armagedon, será preciso um período de 7 meses apenas para sepultar os mortos dessa batalha. Ah, pastor, não sei disso não. Então dá uma olhadinha em Ezequiel, capítulo 39, verso 12. Eu até já adianto aqui para você, mas confirme na sua Bíblia. Está escrito assim: durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Novamente, repetindo, Ezequiel 39, verso 12. E em seguida, teremos o início de uma obra de reconstrução sob a supervisão pessoal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa obra será conduzida até que a perfeição seja atingida. Claro, com Jesus trabalhando, tudo sai perfeito. Já aprendemos isso, não é verdade? Ou já teremos aprendido isso, porque muitos de nós ainda estamos aprendendo. Aquilo que o homem não conseguiu realizar, ou seja, paz duradoura e prosperidade universal, sem quaisquer ciclos de depressão, Cristo tornará realidade. Sim, verdade. A vida longa será restaurada naqueles dias futuros. Mas a morte, que é chamada na Bíblia de o último inimigo, prevalecerá ainda até o fim dos 1000 anos. Por gentileza, meu amado, leia comigo Apocalipse capítulo 20, dos versos 4 até o verso 6. Não é? Fala sobre o julgamento. Eu gostaria que você me acompanhasse. Está escrito assim, olha, estou lendo a palavra do Senhor. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versos 4 até o 6. Então fica para nós uma pergunta. Nesse reinado terreno de Cristo, né, durante esses 1000 anos, quem participará do reino de Cristo? É uma pergunta curiosa, não é verdade? É uma pergunta que sempre costumamos fazer em vários seminários ministrados pelo pastor Aragão, fizeram a ele essa pergunta. Primeira coisa que eu gostaria de responder para vocês sobre quem participará do reino de Cristo. Primeiro, os santos. E quem é que eu chamo de santos? Aqueles que foram dotados de corpos imortais. Aqueles que foram transformados quando foram arrebatados ao encontro com Cristo. Aqueles, né, que foram tirados da terra. A igreja invisível, a igreja verdadeira, não a igreja visível, local, onde em que está misturada com o joio, não é verdade? E, irmãos, esses que foram arrebatados reinarão com Cristo durante 1000 anos. A Bíblia que diz, não sou eu. É a palavra de Deus quem diz isso. E então irão para o seu lar eterno. Ou seja, a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial. Após o reinado com Cristo aqui, aqueles que foram arrebatados irão para o seu lar eterno. E onde é o seu lar eterno? Na Nova Jerusalém, que é a cidade celestial. Também, em segundo lugar, os judeus que estiverem vivendo sobre a terra. Sim, os judeus não foram arrebatados, porque o arrebatamento foi bem antes da conversão do povo de Israel. E, em terceiro lugar, participarão também do reinado de Cristo os gentios que sobreviveram. Irmãos, a população da terra estará muito reduzida, principalmente a população masculina, de tal forma que, abre aspas, que eu vou citar a Bíblia, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Opa, pastor, fecha aspas aí. Por que fecha aspas? Porque eu citei Isaías, capítulo 4, verso 1. Dê uma olhadinha. Deus disse também a Isaías, no que concerne àquele dia, o seguinte: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Está vendo, irmãos? Dizem, todo mundo diz aí, grandes pregadores, que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Por essa palavra de Isaías, dá para a gente ver que Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Ele não odeia o pecador que se converte, mas o pecador que se mantém no pecado é odiado sim. Veja, eu vou repetir de novo, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos, olha aí os perversos, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, e mais raros do que o ouro de Ofir.
Isaías, capítulo 13, versos 11 e verso 12. E eu peço a você que confira, por gentileza, o que eu citar aqui, não é? Na palavra de Deus, você confira, por gentileza, para que ninguém coloque palavras em minha boca que eu não disse. E quando disserem, pastor, o senhor falou isso, eu não falei, eu estou lendo aqui, é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus, meus amados. Veja bem, mas depois disso, a população da terra se multiplicará. E isso com grande rapidez, conforme está escrito em Isaías 60, 22. Veja só o que eu vou ler. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo será uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. E ainda diz mais em Isaías 9, verso 7. Farei que os homens sejam... Perdão, irmãos, perdão. Eu já ia citando a referência anterior. Em Isaías 9, 7 está escrito assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Aquela paz que tanto se procura hoje, que tanto se propaga, que vai ser conseguida e não foi e não será, porque essa paz sem fim, somente Cristo Jesus trará para nós, para o homem, para o mundo que estiver aí. Nós vemos que os versículos de 4 a 6 fala exatamente sobre o julgamento das nações vivas. Cristo Jesus, meu Senhor e teu Senhor, nosso Redentor, nosso bendito Salvador, é juiz e governante. Mas João declarou o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem serão tais pessoas que receberam a autoridade de julgar? Quem? Irmãos, os santos, a noiva de Cristo, reinarão juntamente com ele e o assessorarão ou assessorarão. Eu, às vezes, me atrapalho com as palavras, tentando passar mais rápido para vocês, mas eu acho que eu deveria ir, era um pouquinho mais devagar, não é verdade? Concorda comigo? Porque a gente, às vezes, tropeça. Mas não, eu nem procuro corrigir, nem editar, porque eu faço sempre ao vivo. Eu estou aqui na minha cozinha, da minha casa, não tenho um estúdio próprio e creio que nem é necessário. Não tenho dinheiro para gastar e também, graças a Deus, eu tenho uma garganta, uma voz, creio, que é ainda boa para falar, para vocês me fazerem entendido. Esse julgamento não é, nesse momento, descrito detalhadamente. A Bíblia não descreve como será detalhadamente tal julgamento. Será um julgamento segundo as obras. Determinará quais as nações, quais das nações que ficaram vivas, que poderão entrar no reino eterno. Jesus, ele descreveu isso. Isso o quê? Esse julgamento. Em Mateus 25, dos versos 31 a 46. Veja lá, é uma passagem bastante conhecida sua, e eu não precisarei ler aqui agora para ganharmos tempo e tornar menor o nosso vídeo, que já está indo para os seus 20 minutos. Fala sobre a primeira ressurreição. Não haverá ressurreição de santos quando da segunda vinda de Cristo. A primeira ressurreição
mencionada no 5º versículo é identificada no 4º versículo. Dá uma olhadinha. Ela compreende aqueles que ocupam os tronos. Esses são mencionados do mesmo modo no 4º capítulo de Apocalipse. Serão esses que participarão do arrebatamento. E além disso, meus amados, a primeira ressurreição incluirá aqueles que foram salvos durante a tribulação e não receberam a marca da besta, mas preferiram ser mortos por causa do testemunho de Jesus. Veja bem, é uma oferta feita pelo anticristo e a igreja, ou quem estiver na terra, aceita se quiser. Ele não pode obrigar. Nesse momento, a pessoa terá que ser, ela vai ter que ser, como eu diria, terá que escolher entre Deus e o diabo. Ou eu sirvo Deus ou eu sirvo o diabo. Eu sirvo Deus, eu morro. Mas muitos vão querer seguir ao diabo para não morrer. Esquecerão que estarão escolhendo a morte eterna, no momento que estiverem escolhendo a vida na terra. Não receberam, preferiram receber, preferiram não ser mortos, preferiram receber a marca. Por quê? Por causa do testemunho de Jesus? Muita gente volta, meus amados, muita gente volta. Não há, nesse momento das Escrituras, qualquer registro, nem sugestão de que a terra será destruída pelo fogo ao findar o milênio. Não. Eu fico pasmado, às vezes, com tanta bobagem que se fala. Hoje se fala tanto sobre eu acho que, como é o nome dele, Nibiru, é um asteroide enorme que vai bater na Terra. Se ele se chocar com a Terra, não haverá mais Terra. E não haverá população viva, não haverá o ser humano. Não haverá reino milenial. Não haverá, irmãos, nada, porque se bater na Terra, a Terra vai virar poeira. E tem gente que fica perdendo tempo, vendo horas e horas de vídeos postados por aqueles que querem amedrontar, servindo a Satanás para que a pessoa deixe de ler a Bíblia para perder o tempo precioso que poderia estar ainda ganhando almas para trazer o terror aos homens. Irmãos, o Senhor prometeu a Davi que o seu reino na terra seria eterno, ou seja, os judeus governarão eternamente na terra. O reinado de Davi durará para sempre. Se durará para sempre, o que é que poderá destruir a terra? Porque esse reino será terreno. Não tem nada a ver com o testemunho de Jeová. Deixa de ser bobo. Ah, pastor, está com doutrina do testemunho de Jeová. Não. Os salvos, a igreja vai viver eternamente com Cristo. Eu já falei aqui agora, nesse mesmo vídeo, na Nova Jerusalém. Eu estou falando das gerações, das nações que estiverem vivas. Porque a igreja é um ser diferente de homem. O homem nasce uma vez e morre duas. A igreja nasce duas vezes e morre uma. É diferente. Por isso que Paulo diz que não sabemos ainda como haveremos de ser chamados. Mas, pastor, a terra vai ser destruída assim. Irmãos, o propósito de Deus é redimir a terra e não destruir a terra. Aquilo que for redimido não será destruído. O reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de 1000 anos, não terminará num fracasso tal
que o seu reino tenha de ser destruído pelo fogo. Pelo contrário, vemos que ele entregará a Deus uma obra aperfeiçoada. Se você estiver com disposição aí, eu acredito que tenha, procura aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versos 24 ao verso 26. Eu estarei lendo aqui com você. Se não deu tempo de você achar, ouça. Está escrito assim, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 24, 25 e 26. E então virá o fim, quando ele quem? Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Alguns, meus amados, têm feito a suposição de que as referências ao fogo e à destruição da terra, no 3º capítulo da 2ª epístola de Pedro, ensinam que a terra será destruída ao terminar o milênio. Porém, tudo quanto Pedro disse nesse capítulo será cumprido. Será cumprido. Aí você me pergunta, mas quando, pastor? Quando se derramarem as 7 últimas pragas, as quais indicam que o fogo atuará de tal maneira que toda a erva verde e 1/3, não é o número total, 1/3 das árvores da terra serão consumidos. 1/3. Primeiramente, virá a destruição. E tudo isso vai acontecer no que nós chamamos, e a Bíblia chama, no dia do Senhor. Em seguida, virá a restauração e a redenção. Restauração e a redenção. 2 palavras importantíssimas no estudo de escatologia. Restauração e redenção. Essa será a tarefa de Cristo e de seus santos durante o período do reino. Somente depois é que se inaugurará a eternidade. A obra da redenção ficará completa no fim dos 1000 anos, mas o reino mesmo durará para sempre. Opa! A obra, vou repetir, é preciso que eu repita, é necessário, veja bem, a obra da redenção ficará completa no final dos 1000 anos, mas o reino de Deus, o reino de Cristo, durará para sempre. O reino é eterno, irmãos. É eterno. O livro de Apocalipse menciona uma primeira ressurreição e uma segunda morte, mas não menciona uma segunda ressurreição. Procura aí, pega uma concordância, pega um dicionário bíblico e veja se você vai encontrar o termo a segunda ressurreição. Não vai achar. Eu já tive o trabalho de procurar. Se você achar, me avisa, tá bom? Quando os mortos saírem para serem julgados, isso não é denominado de ressurreição. Jesus, no entanto,
mencionou a ressurreição para a condenação. Quando lemos, você pode dizer, pastor, mas eu li. Sim, quando lemos que os mortos não viveram enquanto não terminaram os 1000 anos, é bastante natural que liguemos esse fato com a segunda morte, mencionada onde? No versículo seguinte. Entretanto, também poderia ser vinculado ao versículo anterior, de forma a dizer o seguinte: e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí diz, os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Isso, na verdade, parece sugerir que ainda restam alguns que só serão ressuscitados dentre os mortos para a vida eterna depois do milênio. E quem seriam esses? Irmãos, o julgamento do grande trono branco acha-se registrado no término dos 1000 anos. Mas é possível, veja a maneira como eu estou falando, é possível, tá? É possível que durante todo esse período dos 1000 anos já esteja em andamento. Isso por quê? Porque o senhor pensa assim? Eu penso assim porque, embora 2 acontecimentos possam se dar ao mesmo tempo, teriam de ser registrados um após o outro. Não é mesmo? Todo escritor sabe disso. A gente, para escrever sobre 2 acontecimentos que ocorreram simultaneamente, a gente só pode registrar um depois do outro. Não é verdade? Um julgamento de escala tão grande, com toda a certeza, ocupará um tempo considerável. E os novos céus e a nova terra terão de seguir-se imediatamente ao milênio. O julgamento do grande trono branco poderia começar desde o retorno de Cristo. Veja que eu usei veja em que tempo eu usei o verbo. Poderia. Estou usando da maneira correta. Poderia começar, né, desde o retorno de Jesus Cristo, terminando juntamente com o milênio. E eu lembrei até aqui agora de uma declaração direta nesse sentido. Em Apocalipse 11, verso 18, não é? Nós estamos falando de Apocalipse, é sempre bom relembrar algumas coisas que nós já lemos. 11, 18 diz assim, olha, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Ora, quando lemos essa passagem parece incluir todos os mortos. Todos quantos não foram ressuscitados para a imortalidade estarão sujeitos ao julgamento
do grande trono branco. Julgamento esse que eu faço questão de dizer que a igreja não enfrentará. Nós já fomos julgados em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. No entanto, amados meus, queridos irmãos, ocorrerão mortes durante o milênio. A vida será muito longa, mas a morte só será finalmente eliminada no fim dos 1000 anos. Isaías, o profeta messiânico, fala sobre os novos céus e a nova terra. E ele fala sobre elas com muita clareza. No capítulo 65 do seu livro, do livro de Isaías. Ali, ele contempla o reino não em sua perfeição, mas em processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. O reinado de Cristo e dos santos, eu gosto sempre de lembrar que nós estaremos lá com ele, será o método mediante o qual a terra será renovada. Veja só, eu vou ler, e quero que você leia comigo, por gentileza, por favor, por bondade, leia comigo. Vamos dar uma paradinha nas vírgulas, não é? No ponto, vamos dar uma paradinha, vamos dar uma olhadinha, o que Isaías diz. Olha só, Isaías capítulo 65, do verso 17 ao verso 22. Preparado? Pega aí, vai. Eu vou beber uma aguinha só para te dar tempo de você abrir aí em Isaías 65. Do verso 17 em diante. Veja só. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Então veja que Isaías situou o tempo. Ele mostra bem claro em que tempo nós estamos, de que tempo ele está falando. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Então não pode ser hoje. E diz, continuando a leitura, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém. E folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela, ele está falando aqui da Jerusalém terrena. O reino milenial será na terra. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Espera aí. Vamos parar aqui um pouquinho? Veja, haverá nascimentos nessa época. É claro. Você vai dizer, pastor, mas diz que nós seremos como os anjos do céu, que não se procriam. Mas ele não está falando aqui dos anjos do céu, está falando do homem, dos judeus, que não creram e não foram arrebatados, só vieram a se converter ali na hora da batalha do Armagedon. Então estarão vivos. Veja só, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, ou seja, as crianças não vão morrer na sua infância, não haverá mortalidade infantil. E ele diz mais, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer, olha a morte aí presente no milênio, com Cristo governando.
Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Opa! Morre um homem com 100 anos nessa época, vai dizer, mas tão jovem. Mas olha a morte aí. E quem pecar, opa, pecado? Com Cristo presente? O mundo não será perfeito. Lembra que eu disse isso? O governo é que será perfeito. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Maldição mostra que o mundo não será perfeito. Repito, o governo é que será perfeito. Agora veja mais o que Deus colocou na boca do profeta Isaías e ele deixou escrito para nós para que ninguém possa mudar. Eles edificarão casas. Não está falando de nós que fomos arrebatados e recebemos corpos imortais, porque nós não precisamos de casa. Falando de quem? Do homem. Eu costumo dizer que Abraão teve 2 sementes. A gente só enxerga se quiser. Quando Deus disse a Abraão, isso sempre me chamou a atenção, desde que eu era jovem. Abraão, a tua semente será tanto quanto as estrelas do céu, aí eu digo a igreja, quanto a areia do mar, aí eu digo Israel. Então Deus tem 2 povos, filhos de Abraão. Um povo celestial, a igreja, e um povo terreno, Israel. Então eles edificarão casas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não vão fazer casa para alugar, para ganhar dinheiro, ganância. Não. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Os eleitos, aí ele está se referindo ao povo judeu. Meus amados, a longevidade do meu povo será como a da árvore. Eu tenho uma foto, se você depois, quando assistir pelo YouTube, quiser uma cópia dessa foto, claro que eu vou mandar pela internet, deixe o seu e-mail que eu te mando. Essa árvore está no Iraque, plantada lá, e ela é chamada, conhecida com o nome de Árvore de Adão, porque essa árvore tem 6.000 anos. 6.000 anos. Pelo menos é o que dizem, né? Porque eu não estava lá quando ela foi plantada, viu? Perdão, não estou brincando, mas é porque alguém pode contestar e eu digo, realmente, eu não estava lá, é o que eu aprendi e é o que está escrito lá. Somente depois de passados os 1.000 anos é que não haverá mais morte. Os que morreram durante o período de 1.000 anos só serão ressuscitados no fim do mesmo, no fim do milênio. O mesmo sucedeu aos santos da tribulação. Não ressuscitaram um de cada vez, mas todos de uma única vez. Nada mais é dito com respeito a esses salvos que morreram durante o milênio. Mas é perfeitamente evidente que não fazem parte do grupo daqueles que habitarão na cidade santa. Há muitos grupos de pessoas que não serão lançados no lago de fogo, mas cujo lugar futuro também não é revelado. Como você descobre isso? Estudando a Bíblia, irmãos. Estude a Bíblia, você tem a Bíblia na mão.
Nenhum de nós vai poder dar desculpa a Deus que não lemos. Infelizmente, apenas 9% da população mundial lê a Bíblia. Comprar a Bíblia, todo mundo compra, mas ler, que é bom, está lá empoeirando, lá na estante. Ou então, quando estão passando alguma aflição, corre rapidinho para ler, naquele minuto só. Irmãos, haverá outros, coloca entre aspas, outros reinos, além daqueles que existirem sobre a face da terra e além da cidade santa. Mas você fala, mas como? Aí eu te respondo da maneira mais simples que eu sei, porque eu não tenho todas as respostas. Eu respondo da seguinte forma: não há limites para Deus. Não tente colocar Deus dentro de uma garrafa. Ele não é o gênio da garrafa. Dos versos 7 ao verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse, está escrito assim, olha. Me acompanhem, por gentileza. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Estou lendo de 7 a 10, capítulo 20. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O Deus que é amor, também é fogo consumidor. É um Deus justo e não vai deixar sem castigo aqueles que o rejeitaram. É necessário, para mim e para você, que a gente se lembre que durante esse período de 1000 anos, eu já falei isso outras vezes, mas faço questão para você gravar, tá bom? Grava, aqui ó, grava. Não haverá nem um mundo perfeito, nem um povo terreno perfeito, mas apenas um governo perfeito, porque o milênio não será o princípio de uma nova situação, e sim o encerramento de uma velha situação. Embora, meus amados, o próprio Satanás venha a ficar destituído de poder, nós vamos encontrar, vamos poder ver, vamos poder enxergar, lendo Isaías 65, 17 a 22, dá para ver isso, que o pecado não terá sido erradicado da raça humana. E isso exigirá mais uma purificação. Até o próprio julgamento das nações mencionado por Cristo poderá ser um processo que dure anos. E nesse caso, muitas pessoas participarão da época do reinado de Cristo e lhe obedecerão,
mas lhe obedecerão porque Cristo está ali. Elas serão obrigadas a isso. Irmãos, você acha que com Cristo governando haverá boates? Haverá assassinatos? Haverá mortes? Venda de armas? Haverá prostituição? Mas, no fim dos 1000 anos, todas as pessoas nessa situação serão segregadas e destruídas da face da terra. Não podemos entrar na eternidade, não se pode entrar na eternidade com pecado. O pecado tem que ser erradicado. O método pelo qual serão separadas será extraordinariamente simples. A palavra de Deus é simples, a maneira de Deus agir é simples. Ele não complica as coisas, nós é que complicamos, irmãos. Satanás será, é isso que Deus vai fazer, novamente solto. Porque com Cristo reinando, ninguém vai sair pecando por aí, mas o pecado vai estar aqui dentro, ó, dentro do coração, escondidinho. E se o Senhor simplesmente destrói todo mundo, poderia ficar no coração de alguém o pensamento de que Deus não é justo. Não, matou por quê? Eu nunca vi aquela pessoa pecar. E como mostrar que aquela pessoa é pecadora? O que Deus faz? O que Deus faz? Ele solta Satanás. Satanás, que é o grande tentador, ele imediatamente percorrerá o mundo inteiro para convocar os seus seguidores a fim de se rebelarem contra o Senhor. Dá para você enxergar nos dias de hoje como está no coração do homem, né? Qualquer coisa, seja qualquer governo, hoje vamos protestar. Protesta até por nada. Até por coisa errada se protesta. Satanás não terá dificuldade nenhuma em reunir aqueles descontentes. Porque o homem peca porque gosta do pecado. Gosta. Mas, quando ele reunir aquele povo todo para se rebelar contra o Senhor, eles serão destruídos, enquanto o próprio Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, do qual ninguém poderá sair. Ninguém poderá sair. O reinado de Cristo, meus amados, vamos terminar dentro de uns 10 minutos, porque eu quero concluir o capítulo 20. O reinado de Cristo não chegará ao fim quando terminarem os 1000 anos. Haverá uma certa alteração, mas o reino de Deus é eterno. E você sabe disso, né? Os 1000 anos não formam a totalidade da duração do reino de Deus, mas apenas o período durante o qual Satanás estará acorrentado. Não existe, eu já disse isso, já criei até confusão por causa disso. Ou seja, não é que eu criei a confusão, por eu dizer isso, criaram confusão contra mim na internet, me xingaram de tudo que é bonito. Eu vi o quanto eu sou querido, né? Que coisa interessante. Não existe o que muitos chamam de fim do mundo. A Bíblia fala sobre o fim do século, que algumas vezes é traduzido por mundo, mas não ensina, a Bíblia não ensina que o mundo terminará, porque o reino de Davi, como eu já citei, é eterno. Veja, Isaías 45, 17. Veja o que está escrito. Eu vou citar agora para você. Israel, porém, será salvo pelo Senhor
com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. É uma promessa de Deus e Deus não deixa cair por terra as suas promessas. O que ele prometeu, ele cumprirá. Quer todo o inferno queira ou não. O que Deus cumpre, ele promete. E ele prometeu, e eu vou ler de novo para gravar. Porque tem gente que pensa, não é eterno. Irmãos, o que é eterno não pode ser roubado. O que é eterno não pode ser morto. O que é eterno não terá fim. O que é eterno não se acaba. Quando Jesus nos deu a vida eterna, e você tem certeza, você tem em você, em ti, essa vida eterna, isso quer dizer que você nunca perderá a sua salvação. Porque a sua salvação é eterna. Ele não deu uma salvação durante uns anos, não. É por toda a eternidade. E ele prometeu, Israel, porém, será salvo pelo Senhor. Aleluia, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Esta promessa, meus amados, é bom lembrar, não foi feita por nenhum pastor terreno. Esta promessa foi feita por Deus a Davi. Você pode ler no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versos 13, eu vou pular para 16, mas leia todos. Só para a gente ganhar tempo, está escrito assim. Quando ele fez a promessa a Davi. Este edificará uma casa ao meu nome. Tem gente que fala contra templo, porque Deus não precisa morar, ou Deus não habita em casas construídas pelos homens, não é verdade? Mas ele diz o seguinte, este edificará uma casa ao meu nome. É ao nome de Deus. Uma casa onde o nome de Deus será glorificado, honrado, onde o povo se reunirá para glorificar o Senhor. Não para Deus morar ali, porque Deus mora no céu e no coração quebrantado e contrito. Mas a casa será edificada ao meu nome. Aí Deus continua. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu te pergunto, quanto tempo é para sempre? Para sempre. Então como é que vai bater o Nibiru aí e vai destruir a terra, irmãos? A pessoa vê um astro lá, centenas de milhões de quilômetros da Terra, e está dizendo, vai bater aqui até o ano 2018, 2019, vai acabar nada. A palavra de Deus é segura, é firme, é eficaz. Ele prometeu, ele vai cumprir. E eu vou ler de novo. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Davi. Esse Davi eu botei agora para você saber com quem ele está falando. Teu trono será estabelecido para sempre. Eu já disse e vou dizer de novo. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, 13, leia até o 16. Irmãos, torno a perguntar, para chamar bem a tua atenção. Quanto tempo é para sempre? Se alguma coisa destruir a terra, como é que fica esse para sempre? Como? E esta, eu vou ler agora, esta declaração eu vou ler agora. Foi a revelação que Deus fez a Daniel. Daniel 7:18. E depois você pode ver também Daniel 4:3.
Olha só, 7,18 diz o seguinte, ó. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7,18. Agora, se você quiser saber o que está em Daniel 4,3, está escrito assim, ó. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. E em Daniel, capítulo 7, 14, está escrito o seguinte: foi-lhe dado o domínio e glória, e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então eu pergunto a você, meu amado, minha amada, o que é que você entende por eterno? Se está esperando uma destruição. Você não crê na palavra de Deus? Você prefere crer no que os homens estão dizendo por aí hoje? É nisso? É isso que você prefere? E finalmente, irmãos, precisamos considerar a promessa do Senhor feita a Maria. Promessa do Senhor feita a Maria. Ué, pastor, que isso? Sim, Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33. Foi dito o seguinte: este Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Será que entrou agora na cabeça? Ou você vai continuar dando ouvidos aos falsos profetas da internet? Aos profetas da destruição? Nós lemos dois nomes importantes no Apocalipse. Já chegamos a 1 hora de vídeo, mas me perdoe, eu quero concluir. Gog e Magog. Esses nomes também podem ser encontrados nos escritos de Ezequiel, onde o seu sentido é idêntico. Ezequiel, capítulos 38 e 39. Magog é o nome de um homem. Gênesis, capítulo 10, verso 2. Mas Gog não é. Pelo contrário, meus amados, pelo contrário. Gog significa Satanás. Enquanto que Magog se aplica a um homem possuído por Satanás. Quando Satanás estiver operando pessoalmente no mundo, será conhecido como Gog e Magog. Isso acontecerá duas vezes. Duas vezes. A primeira antes do milênio e a outra no fim do milênio. Quando Satanás é expulso dos céus à terra e vem habitar no corpo de um homem, Ezequiel chama-o pelos termos Gog e Magog. E então, ao terminar o milênio, quando Satanás for novamente solto, quando ele for novamente solto e começar outra vez a operar sobre a face da terra, o livro de Apocalipse denomina-o Gog e Magog. Leia comigo Apocalipse 20, dos versos 11 ao 15. Por favor.
Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja que está no plural. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, ao término dos 1000 anos do reinado de Cristo, ficará terminado também o juízo final. Será esse o fim das 7 dispensações, ou, como queira, dos ciclos da história do mundo. Não haverá mais nem pecado, nem morte. O plano da redenção estará, então, completo em sua inteireza. Terá atingido a sua plenitude. Terá chegado a hora do julgamento dos mortos. Esse julgamento, diga-se de passagem, meus amados, não será efetuado sobre a terra. Os habitantes da terra não participarão do mesmo, nem participarão aqueles que foram anteriormente ressuscitados. Pois a Bíblia diz, no verso 6 do capítulo 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Serão sujeitados a esse julgamento somente os mortos que não foram salvos pelo sangue de Cristo. João, o escritor do livro de Apocalipse, foi tirado subitamente da terra, com tanta rapidez que esta pareceu desaparecer de sua vista. E ele passou a contemplar o grande trono de juízo de Deus, perante o qual todos os mortos serão julgados. Nesse julgamento, nenhum lugar foi encontrado para aqueles que habitam os céus e a terra. Isso não significa, entretanto, que a terra e os céus sumiram e não mais existem, mas tão somente que não terão lugar nesse julgamento final. E haverá, pelo que nós lemos, 2 tipos de livros, bem como 2 classes de pessoas nesse julgamento. Primeiramente, nós vemos os livros, plural. Nesses livros estão escritos os registros daqueles que viveram sobre a terra, mas não foram salvos.
Pois tratar-se-á, vai se tratar, para tirar aí a mesóclise, de um julgamento segundo as mãos de cada um. Perdão, segundo as obras de cada um. Eu olhei a minha mão aqui e falei, irmãos, pode rir comigo. Segundo as obras de cada um. Essas obras servirão de única base para julgamento daqueles que nunca ouviram de Cristo ou que nunca tiveram oportunidade de serem salvos pela fé. A maior parte das pessoas que participarem desse julgamento pertencerá a esta classe. Elas não tiveram oportunidade alguma de exercerem fé. Por isso é que serão julgados segundo as suas obras. Mas existe um outro livro, bem como uma outra classe de pessoas. E esse livro ao qual me refiro é chamado de Livro da Vida. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados sem mais cerimônias no lago de fogo. Tal livro contém os nomes daqueles que nasceram no mundo, mas muitos desses nomes foram riscados. E que nomes serão esses? Os que tiverem rejeitado a Cristo não serão julgados de conformidade com as suas obras, irmãos. Mas serão julgados à base da fé, ou seja, da falta de fé. Somente aqueles cujos nomes não tiverem sido riscados do livro da vida é que serão julgados conforme as suas próprias obras. E você pensa que isso é ensino meu? Jesus ensinou doutrina idêntica. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, João, capítulo 5. João, o Evangelho, capítulo 5, do verso 25 ao verso 29. E me acompanhem aqui, olha. Está escrito assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Uma só ressurreição e dois juízos. Dois destinos. Uma só ressurreição e dois destinos. Só que, primeiramente, terá lugar a ressurreição. Quando aqueles que ouvirem o chamado de Deus responderem saindo de seus sepulcros. E depois, todos os que estiverem nos túmulos sairão. Os que tiverem, repetindo agora, dando ênfase ao que eu acabei de ler, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Nesse julgamento, cada indivíduo será julgado de conformidade com as suas ações, pois será um juízo segundo as obras de cada um. Por conseguinte,
certamente será o julgamento do grande trono branco. Nem todos aqueles que comparecerem perante o grande trono branco serão lançados para dentro do lago de fogo. Qual seja o futuro daqueles cujas obras forem consideradas boas, isto a Bíblia não nos revela. E, por outro lado, também é óbvio que não poderão entrar na Cidade Santa, o que será assunto do nosso próximo vídeo, na terça-feira que vem, se Deus quiser, onde estaremos estudando o capítulo 21 de Apocalipse, quando fala da Cidade Santa. Eu quero agradecer a sua paciência em ficar comigo até o final desse estudo. Peço a ti que ponha os seus comentários, suas dúvidas, não é? Se quiser que eu responda, ponha lá no YouTube. Se você gostou, põe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, está assistindo pela primeira vez, se inscreva, isso nos ajuda. Mas eu sei que muitos não gostam de vídeos longos, mas como é que eu posso ensinar Apocalipse com um vídeo de 5 minutos? Ou de 15? Não dá, irmãos. Eu tenho que ter paciência e tenho que ir mais longe. Mas que Deus te abençoe e que os teus olhos, os olhos do teu entendimento, possam ser abertos para você enxergar o que só Deus pode revelar a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que, em qualquer lugar, aguardam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém?